Maravilha, mais uma vez ao vivo, mais uma vez uma live sensacional, a de número 5 do nosso projeto Resina Total Duradoura e Natural. E hoje com um convidado mais do que especial. Nós vamos falar sobre conceitos, fundamentos para um sorriso estético. Então eu quero só dizer para você, antes de iniciarmos a nossa jornada, o nosso bate-papo com esse convidado mega especial, que se você não fez a sua inscrição para o super curso de imersão Resina Total Duradoura e Natural, você está comendo bola, você está perdendo tempo. Por quê? Porque a programação está fantástica, nós estamos apenas no esquenta com as lives, mas nós teremos 5 aulas completas sobre resinas compostas. Se você gosta de resina composta, se você quer se aperfeiçoar, quer melhorar o padrão dos seus trabalhos com resinas compostas, você não pode deixar de se inscrever nesse evento. Eu estou programando esse evento como algo mais extraordinário em termos de eventos online que eu já promovi até hoje, tá? Então eu vou escancarar a minha experiência de 27 anos de clínica, de 22 anos como professor e nessa estrada toda muita resina composta. Então, para você se inscrever, tem um link lá na minha bio, ou você vai clicar aí www.resinatotal.com.br e vai ter uma série de sorteios e já está rolando um super sorteio com 10 kits de espátulas mais um porta-resina para 10 ganhadores e o sorteio é amanhã. Então vai lá, a foto oficial está lá no meu feed e você pode participar marcando nomes de alguns colegas dentistas até para que você possa compartilhar essa jornada com mais pessoas, ok? Então hoje nós vamos falar de fundamentos para estética. Essa música é especial, foi especialmente selecionada para o meu convidado, porque ele adora ouvir, adora cantar essa música. Então nós vamos falar de fundamentos para a estética do sorriso. Salve, salve meu querido amigo Johnson Fonseca, que prazer te receber. Prazer receber todos vocês que estão entrando para mais essa live. Fiquem à vontade, a casa é simples, mas é acolhedora, tá? E eu quero dizer para você que trabalha com estética ou que gosta com estética, que eu lamento te informar que se você não conhece ou conhece muito pouco sobre prótese total, provavelmente o seu domínio da estética de sorriso e de estética como uma maneira geral, eu vou te dizer que é um tanto quanto limitada, porque boa parte dos conceitos, das regras que a gente utiliza ainda hoje, que a gente fundamenta as transformações dos nossos sorrisos, independente com o material, são oriundas dos trabalhos muito antigos, não são coisas recentes, muito embora a gente tenha hoje técnicas de planejamento digital, temos a possibilidade de utilizar imagens digitais, vídeos nos nossos planejamentos, temos materiais maravilhosos como as resinas, as cerâmicas, mas boa parte dos conceitos são um tanto quanto antigos e oriundos justamente da prótese total. Se você sabe planejar bem uma prótese total, por que eu falo planejar bem uma prótese total? Porque fazer uma prótese total bem feita é a partir de um paciente que perdeu simplesmente todas as referências. Então você vai ter que construir as referências, vai ter que determinar essas referências a partir de tudo que foi perdido. É diferente, por exemplo, assim, eu vou fazer uma transformação de sorriso de um paciente que desgastou os seus dentes por bruxismo. Existem algumas referências ainda dentárias que você pode, se você perdeu em altura de dente, você ainda tem largura, você ainda tem alguns dentes, algumas referências. E aí eu vou dizer assim, se torna até relativamente fácil
perto do que é construir uma prótese total. Mas uma vez que você domina a prótese total, você vai conseguir fazer estética com qualquer material. E por isso que o meu convidado especial, professor Sérgio Carvalho Costa, que é professor da UFMG, professor de prótese da UFMG, é professor doutor pela Faculdade de Odontologia de Bauru, professor doutor em reabilitação oral, mas talvez se eu falar assim, professor Sérgio Carvalho Costa, algumas pessoas não consigam ligar o nome à pessoa. E enquanto se eu falar assim, o meu amigo Serjão ou o professor Serjão, provavelmente muito mais pessoas vão saber de quem se trata. Então é o meu convidado, irmão Sérgio Carvalho Costa. Eu vou fazer o convite para ele entrar, ele já está aí, nós vamos ter um papo super especial, vocês vão ter oportunidade de, através da experiência, do conhecimento e toda a bagagem que esse meu irmão tem, vocês vão ter a oportunidade de absorver um pouco mais de conhecimento. E já digo aqui de antemão, deixa eu ver, não, se eu mostrar com essa câmera, vai ficar invertido. Então deixa eu tirar aqui e eu vou virar a câmera. Deixa eu ver como que eu viro a câmera aqui. Além de professor da UFMG, o Serjão é o autor desse best-seller aqui da Prótese Total. É uma obra maravilhosa que traz numa linguagem simples todos os passos e todos os fundamentos para a construção de uma prótese total de excelência. E diga-se de passagem, está na sua terceira edição. Significa que já esgotaram 2 edições e está na terceira, e ela veio ainda mais maravilhosa do que a primeira e a segunda edição. Boa noite, seja bem-vindo, meu irmão Serjão. Que prazer te receber para esse bate-papo, para essa nossa live de número 5 do Resina Total Duradoura e Natural. Boa noite, amigo. Você está me vendo? Porque eu não estou aparecendo na tela. É normal isso? Eu estou te vendo, estou te ouvindo perfeitamente, mas era para você estar aparecendo para você aí também. Não está não. Isso é engraçado, né? É. O que será que eu tenho que fazer aqui? Mas está aparecendo, okay. Pessoal? Está aparecendo. Eu não preciso me ver, não. Estou cansado de me ver. Né? Não tem problema, não. Deixa eu só perguntar aqui, Serjão. Para o pessoal tá legal aí? Vocês estão conseguindo ver o Serjão? Estão conseguindo ouvir bem? Para mim tá perfeito aqui. E para vocês? Vamos ver se o pessoal... Aí, ó. Os dois. Meu irmão Sandro tá te vendo. Então você está vendo. Então é porque os outros estão vendo também. Né? Que coisa boa, cara. Que prazer enorme. Eu tô assim, de verdade, eu fiz várias lives nessa pandemia aí, né? Mas eu não preciso te agradar, porque você é meu filho, meu irmão, meu amigo. Mas é que eu tô mais emocionado de fazer, que eu tô mais feliz. Né? Então, assim, foi muito legal fazer todas as outras lives. Não posso, de maneira alguma, esquecer delas, não. Mas essa você pode ter certeza que é especial. E a recíproca é verdadeira. É verdadeira, você pode ter certeza também. Serjão, obrigado, querido. Ô, meu amigo, que coisa boa já estar aqui junto, né? Serjão, nós vamos falar de estética, sabe? Estética em prótese total, quer dizer, não é em prótese total, é a estética do sorriso, fundamentos para que a gente alcance a excelência da estética do sorriso. E você, como ninguém, sabe que a maior parte, literalmente, dos conceitos utilizados até hoje, eles são oriundos da prótese total, dos trabalhos referentes à prótese total, que não são coisas novas, né, Serjão? Eu costumo falar sempre o seguinte, sabe, Sanzo? Eu tenho uma aula de estética em prótese total, que é o capítulo do livro. Eu já ministrei essa aula várias vezes em especializações de dentística e no seu curso várias vezes também. Porque eu costumo falar o seguinte, a macroestética, ou seja, estética de boca toda, principalmente, tudo que a gente sabe de macroestética, nós aprendemos com as próteses totais. Né? Inclusive, então, também você está esquecendo que
o capítulo de estética do meu livro, eu tive a grata satisfação da sua participação também. Sim, eu e a Maria Carmen, Sim. né? Muito legal, bom demais. Mas eu acho que o que você está falando é a maior verdade do mundo. E o problema é o seguinte, que parece fácil, porque acho que quase todo dentista faz dentadura, né? Mas eu vejo muito poucos fazendo próteses totais de qualidade, com naturalidade principalmente. Sabe por quê? Eu estou vendo muito, a gente vendo aí dentistas fazendo estética com facetas, com laminados. Eu acho lindo isso. Eu faço pouco no consultório, né? Eu sou meio... Na realidade, eu quase sou um odonto geriatra, mas eu às vezes faço laminados e facetas lá para as minhas velhinhas, né? Mas eu tenho visto muitos sorrisos assim, tipo, eu gosto de falar de carimbo, né? A gente está vendo aquele sorriso, sempre o mesmo sorriso. Você pega os casos de muitos profissionais aí, você pode pegar, eles publicam vários casos, o antes é diferente, mas o depois parece que é o mesmo sorriso. Se pegasse o mesmo depois para todos, era a mesma coisa. É a mesma coisa, e eu acho que a natureza não é assim. Né? A gente falta tem que... aquela personalização, aquela situação que vai tornar pessoal um sorriso individual para cada ser humano, que seria o ideal, né, Sérgio? Como a natureza faz, né? Por isso que por exemplo, eu sou assim muito chato, talvez seja a sessão mais demorada da confecção de uma prótese total lá no consultório, é a prova dos dentes em cera. Por quê? Porque o protético, é claro, ele vai fazer uma montagem comercial, a não ser que você peça a ele. Uhum. Mas o protético você vai colocar lá a idade e sexo do paciente, ele vai fazer uma montagem comercial. Né? Agora, quando o paciente chega e está lá na cadeira, aí sim eu vou personalizar a montagem. Eu vou movimentar dentes, apinhar dentes, né? Mudar dente de posição, abrir às vezes algum diastema. Então, assim, eu gosto muito de gastar tempo na prova em cera. Levantar um dente um pouquinho mais, descer os dois centrais para jovializar mais o paciente. São detalhes pequenos, mas que mudam muito o aspecto. Eu detesto aquela dentadura piano. Né? Eu quero dentadura. Eu falo, quando o paciente chega no espelho, inclusive eu não dou espelho de mão para o paciente, é uma das dicas, inclusive, de estética do livro. Eu não dou espelhinho de mão para o paciente segurar, eu peço para ele se levantar, ir até a parede, até o espelho da parede, né? E lá na parede ainda tem a bancada para que ele não possa chegar muito próximo do espelho. Então eu quero que ele fique de uma distância que eu chamo de distância social, né? Ele se vendo de uma distância social, mas é a hora que eu mais perco tempo lá na clínica. É essa prova em cera, e eu não quero aquela dentadura toda certinha, né? Eu quero movimentar os dentes e conversar isso com o paciente, e principalmente deixar o paciente, ele me ajudar nisso aí, jogar a responsabilidade para ele também em relação à estética. Né? Porque nós dentistas, eu falo que a gente tem um problema sério, que é, às vezes, querer fazer os casos para nós. Nós achamos bonito. Né? E eu tenho medo quando o paciente chega lá no espelho e fala: nossa, doutor Sérgio, ficou lindo. Eu não quero ouvir isso dele. Eu quero ouvir: doutor Sérgio, ficou muito natural. E tá hoje muito natural. Hoje a gente tem todos os recursos para estar planejando e estar provando de maneira reversível, seja num planejamento digital, seja num mock-up, seja numa prova em cera os dentes, né, Sérgio? Mas tem uns fatos interessantes que a gente carrega no consultório, acho que todo mundo tem isso. Eventualmente, um ou outro paciente chegar no consultório, normalmente mulher, né? E chega com uma foto de um artista, de um determinado artista, uma atriz, e fala assim: eu gostaria de ter o sorriso da fulana, ou eu gostaria de ter o sorriso do fulano. E aí a gente conversa. Em outras épocas, onde a gente não tinha os recursos digitais, era mais na base da conversa, que nem sempre aquele sorriso, por mais bonito que seja, para determinada pessoa, para determinada face, vai encaixar. E hoje, com os recursos digitais, e a gente tem condições, e algumas vezes até faz isso em aula, tira um sorriso bonito de um determinado artista e coloca numa outra pessoa, e isso mostra, quer dizer, que a gente muitas vezes transforma para muito pior. Quer dizer, aquele sorriso era bonito particularmente para quem possuía.
E se não houver harmonia com os outros fatores da face, não é porque os dentes são bonitos que vão se encaixar com determinada face. Então, eu já fiz isso em aula e já coloquei. Então, assim, agora a estética, é importante a gente explicar isso para o paciente, Sérgio, mas a estética é uma questão muito pessoal. É isso que você está falando. É claro. Eu estava lendo hoje o seu capítulo aqui, só te de dicas estéticas. Te cortando só um pouquinho, que eu estou vendo pessoas tão especiais aí conosco, e que honra. Arbex, o Johnson, agora o meu amigão Jamil Chibli, que eu estou morrendo de saudade, ele tem um tempão que eu não vejo. Mas tem muita gente grande, a gente não pode começar a citar, não, porque depois a gente acaba esquecendo de falar de alguém. O Jamil está aí com a gente, eu vi o Arbex entrou, o Johnson você já tinha cumprimentado. Mas agora, só para falar esse negócio de foto de artista, na realidade, o que eu quero de foto, Sanzio, eu falo muito isso nas aulas, a foto que eu mais quero não é de um artista, é do próprio paciente. Isso é a melhor foto que existe. O paciente comum do dia a dia do consultório, né, Sérgio? A senhora não tem uma foto da senhora quando jovem ainda, com os dentes, né? Eu gosto até de brincar, se possível, uma foto grande, ampliada, né? E as mulheres, principalmente, eu gosto de brincar, elas brilham os olhinhos e falam, claro, doutor, claro que eu tenho. Qual que é essa foto? A do casamento. Né? A do casamento eu ainda gosto de brincar, mas por que sempre a do casamento? Porque foi o último dia que elas sorriram, né? Brincadeira, não tem nada a ver. Mas normalmente, se você quer a foto sorrindo, a da mulher é do casamento, do homem não é não. Não, do homem é futebol, churrasco, a maioria dos homens estão sérios na foto de casamento. Eu tava chorando no dia do casamento, mas isso é mentira, porque eu ainda rio muito até hoje, né? Então isso aí é brincadeira. É brincadeira. Mas eu acho que esse negócio do sorriso, né, de como vai ficar a estética, é uma coisa muito pessoal. É claro que a primeira dica estética é isso, vamos passar a responsabilidade para o nosso paciente. Né? Vamos deixar ele decidir conosco, não é isso? Interessante que eu estava lendo o seu capítulo hoje para que a gente pudesse assim, montar uma conversa que tivesse uma certa direção. E aí você tem um capítulo de fundamentos de estética. E você dividiu esse capítulo do seu livro você falou assim, eu vou numerar as dicas para vocês. E a dica número 1, ela já começou assim, maravilhosamente fantástica, que é assim, o paciente deve participar de todas as decisões em relação à confecção da prótese. Então, assim, nós temos que investir muito do nosso tempo nesse diálogo, nessa colocação, para que o resultado seja um consenso, satisfação de ambos, paciente e a nossa também, né, Sérgio? Claro, claro. Vamos deixar o paciente, vamos dividir a responsabilidade da estética do trabalho com o nosso paciente, né? Porque tem paciente que fala, não, doutor, se eu fizer, eu confio. Não, peraí, vem cá me ajudar. Vamos lá no espelho, o que você pretende, o que eu estou pensando em fazer. Esse negócio do mocap foi uma coisa fantástica no caso, principalmente de vocês que trabalham com resina, eu que trabalho às vezes com reputações fixas também, né? Resina eu faço muito pouco, eu nem faço. Apesar de eu já ter feito 2 cursos maravilhosos aqui em Belo Horizonte, né, lá no Instituto, mas o Pedro tem feito as resinas para mim de uma maneira muito bacana, né? E ele aprendeu tudo com você também. Então ontem ele mesmo, acho que ele publicou na internet, lá no Instagram, um caso que ele fez de um amigo, maravilhoso caso difícil, né? De um médico, colega dele. E está fazendo as resinas muito bem. Então, mas eu faço reabilitações boca toda, onde eu tenho que trabalhar muito estética, né? Então, assim, essa decisão de deixar sempre o paciente nos ajudar, né, em relação a isso, acho que é muito importante. Por isso que eu pus isso aí como dica número 1 do capítulo. Agora, o interessante, né, Sérgio, dentro da sua bagagem, da sua experiência, e você, como talvez a maior referência, a meu ver, a maior referência de Belo Horizonte em prótese total, em ser um profissional reconhecido de prótese total em Belo Horizonte. Então, você recebe pacientes de vários profissionais, pacientes de vários estados também, de outras partes do Brasil,
E a sua experiência, por exemplo, é diferente da experiência de boa parte dos profissionais que trabalham também com prótese total como parte de uma clínica geral. Por quê? Porque eu já vi que você recebe desde o paciente muito jovem e aqueles relatos, algumas vezes aqueles relatos tristes de paciente que de uma outra época, que às vezes morava numa fazenda e o pai, a mãe, já desde criança mandava extrair os dentes desses pacientes, dessas pessoas, e já com criança, idade de criança, né? Então eu já vi você fazer prótese total para paciente de 18 anos, de 20 anos, você faz prótese total para paciente de 30, 40, 60, 70, 80, 90, e inclusive tem essa casuística no seu livro. E o interessante é que você consegue uma estética personalizada de acordo com a idade do paciente. Algo que fica bonito, algo que fica harmônico, mas algo que fica, eu diria assim, justo, algo que fica de acordo, porque assim, eu acho que não... Você pegar uma paciente de 80 anos, fazer uma prótese total com os dentes mega branco, com um mamelozinho, com halo translúcido opalescente, poxa, eu acho que no mínimo vai ficar estranho. Você não acha, Sérgio? E essa sua característica? Eu tenho tido muito problema com isso no consultório, porque a moda é branco. A moda agora é branco. Esses dias mesmo eu troquei os dentes de uma senhora que eu fiz um protocolo para ela, o primeiro protocolo que eu fiz para ela antes, é claro que é o mesmo protocolo, ou seja, o mesmo metal, né? A mesma estrutura metálica. Mas da primeira vez que eu fiz, porque ela é quase negra, uma mulata, uma senhora, dona Nilza, eu lembro que da primeira vez que eu fiz dentes a 3,5. E ela adorou a cor, adorou na época. Quando eu fui fazer a primeira troca de dentes, ela já pediu para colocar um dente um pouquinho mais claro. Eu pus A3, ela vibrou com aquilo. E agora, há um ano atrás, eu fui trocar os dentes novamente, porque são dentes artificiais, né, de resina. Então, são dentes que a troca de protocolos é normalmente aí, por volta de 7, 8 anos, a gente tem feito a troca desses dentes artificiais. Ela me pediu para colocar um. Eu falei, dona Nilza, mas é branco demais. Doutor Sérgio, só está por fora. A moda agora, só não está vendo os artistas aí nas revistas, na televisão, é lente de contato. É tudo branco, doutor Sérgio. Eu quero é branquinho. E se eu tivesse dentes melhorados, mais claros que a um, acho que ela queria que fosse mais claro que a um. Eu achei ridículo a hora que eu terminei o trabalho. Ela amou, ela adorou, me abraçou, me beijou, mas ficou muito ruim. Seja feito à vontade do paciente, né, Sérgio? Porque a estética é para quem recebe. Então, eu costumo dizer assim, quanto mais branco, mais artificial fica. Porém, hoje tem pacientes que chegam e falam, doutor, não importa ser artificial, eu quero o mais branco possível, tá? Mas é importante a gente fazer essas colocações, que sai fora de um parâmetro do natural. Eu sou muito claro com relação a isso. Eu costumo sempre falar para eles o seguinte, gente, os nossos dentes envelhecem conosco. Então, quanto mais velho, mais amarelado. Isso é normal, isso é da natureza. Então, quer dizer, eu já não gosto muito, juro para você, de clareamento. Tanto que eu não faço. O Pedro faz clareamento, eu não faço clareamento. Porque eu acho que tem sorrisos lindos com os dentes naturais que não precisam ser clareados. Né? Mas isso é muito pessoal. Então a gente não pode também, é aquilo que eu estou te falando, que eu falei logo no início aí. O dentista ele trabalha muitas das vezes querendo uma estética para ele, né? A gente costuma muito fazer os trabalhos para nós, mas na realidade a gente tem que agradar o nosso paciente, né? Então estética é uma coisa muito subjetiva. O que é belo para uns pode não ser para outros, né? Meu pai gosta de falar sempre que cada panela tem sua tampa, né? Então, assim, o que seria dos feinhos, né? Se não fosse, se todo mundo gostasse só do bonito, agora, é o tal negócio, é pessoal, mas a gente tem que tentar convencer o paciente que o ideal é você ter naturalidade. Isso tem hora que às vezes é complicado, né, Santos? Eu não diria nem convencer, mas pelo menos um diálogo aberto, explicando os prós e os contras, né, Sérgio? Porque
falar que sai fora da curva. Eu me lembro de um paciente seu uma vez que ele colocou metade, eu não lembro se metade ou os dentes todos de metal. O seu Antônio Rodrigues. O seu Antônio é o seguinte, ele é o maior produtor de cachaça artesanal do mundo. Né? Ele é dono da Seleta, da Boazinha e da Saliboa, lá de Salinas. Eu me lembro que ele já foi até no Jô Soares, no programa do Jô Soares. Já foi no Jô, já foi no Ratinho, mais de uma vez no Jô, mais de uma vez no Ratinho, para todo lado. E ele faz questão de mostrar os dentes dele anteriores, que eu fiz coroas sobre dentes naturais e coroas sobre implantes em ouro amarelo. E foi você que ofereceu isso para ele? Por que o senhor não faz dente de ouro aqui? Não, ele quis e eu fiquei, meu Deus do céu, mas como é que eu faço? Senhor Antônio, isso aí, o senhor é cigano? Não, doutor César, eu não sou cigano, não, mas é porque quando eu era jovem, eu era muito pobre. E eu prometi, e o meu pai tinha um amigo muito rico e tinha os 2 caninos de ouro. Então eu prometi que eu ia crescer, ia ficar muito rico, e ia colocar um punhante dentro de ouro. Eu só estou cumprindo a minha promessa. Eu falei, senhor Antônio, para eu fazer isso, você vai ter que assinar um tempo para mim, um documento, né, que o senhor pediu isso, porque eu não queria fazer de maneira nenhuma. E depois disso já apareceu também lá na faculdade, mais de uma vez, paciente querendo colocar pelo menos os 2 caninos, ou um canino só de ouro, porque aquilo era uma característica que ele já tinha desde a primeira dentadura que ele fez. E eu não consegui convencer esses pacientes de fazer a dentadura de forma convencional, sem os dentes de ouro. Então, por isso que eu estou falando, estética é muito subjetivo. Né? Eu acho horroroso aqueles dentes de ouro lá. Ó. Olha o Arthur aí também, Arthur Napoleão. Então, assim, é muito complicado isso, cara. Esse negócio de estética, essa subjetividade que a estética tem, é muito complicado para nós que mexemos com a estética, né? Mas do nosso ponto de vista profissional, né, Sérgio? Dentro daquilo que a gente estuda, a gente tem as vias de orientação, né? Nós temos algumas regras, alguns fundamentos para seguir dentro de parâmetros, vamos dizer assim, que os pesquisadores pesquisaram em bocas naturais, tal. E eu dizia no início dessa nossa live que os fundamentos vieram boa parte dos trabalhos, dos livros de prótese total, né? E você coloca isso muito bem no capítulo, trabalhos do Frush and Fisher, Frush né? Fisher. O que esse pessoal trouxe para a gente que a gente ainda utiliza até hoje? Você olha, posicionamento de canino. Se você vai trabalhar com o paciente masculino, o que você faz com o canino? Você deixa ele mais evidente. Isso dá um ar de masculinidade ao trabalho. Se você vai trabalhar com mulher, você esconde o canino, coloca ele mais, né, para lingual, né, ou palatina no caso. Entrando com os caninos, isso traz um ar de mais feminilidade para a prótese. Né? Você aumentar o comprimento dos centrais, você causa jovialidade ao paciente. Né? Você, às vezes, apinhar o lateral por cima do central, você dá um aspecto mais feminino para o trabalho. Você jogar o lateralzinho, às vezes, por trás do central, né? O central cobrindo o lateral, traz um ar mais masculino. Então, quer dizer, são coisas que o Frush Fisher, eles falavam lá em 1959, 1960, e que são atuais. Eu acho que os artigos mais, assim, os melhores artigos que eu tenho de prótese total, aqui na minha biblioteca, são esses artigos antigos. Eu falo que dentadura mudou o quê? Em 100 anos. Mudou dentes, os dentes estão muito melhores, realmente dentes com qualidade, né, excepcional, e mudou caracterização de gengiva, mas a base, os fundamentos, eles não mudaram em nada. Então, tudo aquilo que o Frush Fisher falou lá em 59, 60, 61, a gente usa nas dentaduras até hoje. E né? usa, então, isso, eu acho... usa nos outros conceitos de prótese também. E usa em dentística, e usa em prótese fixa, e usa em prótese sobre implantes. Eu uso nas reabilitações. Né? Então, eu fiquei envaidecido de ser chamado para uma live de resina, porque eu falei, gente, que bom, né, a gente poder falar alguma coisa de prótese total, mas que tem tudo a ver com estética, quando você está fazendo uma resina também. Né? Então, ter uma resina, por exemplo, pode comprometer uma coisa que às vezes a gente acha que é boba, mas não, o corredor bucal. Dependendo do que você for fazer de faceta, né, nos premolares, você está comprometendo o corredor bucal, em caninos você está comprometendo o corredor bucal.
Então é tudo coisa, princípio que vem da dentadura. Eu costumo sempre falar o seguinte, porque o drama de dentadura é o seguinte, é moldar bem e acertar plano de cera bem. E a estética tem tudo a ver com acerto de plano. Porque se você acertou bem o seu plano de cera e você trabalha com um técnico bom, ele vai seguir o seu acerto de plano na colocação dos dentes. Né? O resto é o quê? É você fazer aquela movimentação que eu te falei, que é o que pode ser feito também com resina. Né? Com resina pode fazer apinhamentos, pode fazer diastemas, você pode acabar com esses diastemas que o paciente tem na boca. Eu vejo casos maravilhosos que a Maria Carmen fez há 20 e tantos anos nas minhas irmãs com resina composta, que estão lá, fechamento de diastema, porque as minhas irmãs têm microdentes, né? Aqueles laterais pequenininhos, sabe? Então, assim, trabalhos feitos em resina composta, eu estava conversando isso com a minha irmã essa semana, foi feito há 20 anos atrás. Então, quer dizer, quando é bem feito, né, dá para acreditar, né, Sandro? E você citou aí da melhora das próteses totais a partir das caracterizações da gengiva, principalmente pelos trabalhos do Tomás Gomes, e o nosso amigo Eliezer está citando que há poucos dias atrás o Tomás Gomes faleceu, né? E foi uma pessoa grande amigo Eliezer, faleceu. Que revolucionou o conceito de estética na prótese total. Porque tem vários casos em que você não consegue o que é um grande o dentista, ele é um grande erro dos dentistas, né? Eles tentam fazer as próteses totais tentando esconder a gengiva. E isso tira o quê? A naturalidade do caso. Se o paciente sorria e aparecia a gengiva, ele vai usar a dentadura, tem que aparecer a gengiva também. Então, deve aparecer. Mas porque antigamente as gengivas eram só rosa bebê. Era bem rosa bebê, artificial. rosa sabonete Lux. Né? E aí hoje, a partir do Tomás Gomes, principalmente, é possível fazer uma gengiva. Eu vejo sorrisos de paciente que você reabilita com prótese total, Sérgio, que a pessoa que é leiga, ou muitas vezes um profissional com o olho treinado, principalmente as próteses que você fez para pacientes jovens. Poxa, é uma coisa assim, você fala... dificilmente alguém fala que tem uma prótese total em muitos dos pacientes que você reabilitou. Isso eu já tive a oportunidade de ver, inclusive, pessoalmente. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui, Sérgio. Eu vou partir para um outro assunto aqui, que a gente viveu uma outra era da odontologia, principalmente na minha época, quando eu me formei, e isso se estendeu ao longo dos anos, que dentro da graduação mesmo, o aluno já era, de alguma forma, conduzido por alguns professores de que ele deveria fazer uma especialização. Principalmente aqueles professores que tinham curso de especialização. Não, você tem que fazer especialização, porque diminuindo tipo o papel do clínico geral, como se não, o dentista, ele tem, para ser diferenciado, ele tem que ser especialista. E essa era a condição que colocavam na nossa cabeça, sabe? E aí depois, quer dizer, o especialista já era pouco, o cara tinha que fazer mestrado, tinha que ser mestre. Daí a pouco o cara que era mestre era pouco. Para ser um profissional diferenciado, ele tinha que ser doutor. E ao longo dos anos da experiência que eu adquiri, hoje, se alguém, principalmente aluno mais jovem, e eu recebo muitos no meu consultório, alunos que vêm pedir conselhos, e eles me falam, professor, qual especialização que você acha que eu devia fazer? E a minha recomendação hoje é muito clara. Eu acho que você nem devia fazer especialização. Eu vou falar uma coisa polêmica que muita gente pode ser que vai ficar nervoso comigo, mas é o que eu penso. Eu acho que a maioria, salvo raras exceções de especializações em todas as áreas, é enrolation. Enrolation ainda tem a tal da monografia, que o cara que paga para fazer uma especialização é porque ele quer ser clínico, quer ser um clínico diferenciado. E aí botam o cara que o cara fica 2, 3 anos estressado com essa tal dessa monografia, e o cara não quer ser professor, ele não quer publicar trabalho, e ao invés dele aproveitar, ele fica estressado com essa tal dessa monografia. E, a meu ver, essa monografia foi criada para atualizar professor preguiçoso, que não gosta de ler artigo.
Não, eu tô rasgando o verbo aqui, que não gosta de ler artigo, e bota os alunos para ler artigo para ele, para atualizar, para depois ele fazer as citações. Tá? Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu acho que hoje o clínico melhor para os pacientes é aquele cara que tem uma visão mais ampla. Ele conhece um pouco mais de periodontia, de oclusão, e mesmo que ele não faça endodontia, mas que ele saiba indicar. Então, esse clínico que tem uma visão mais ampla, o bom clínico geral, ele consegue diagnosticar e consegue planejar melhor os casos clínicos. E aí entra a prótese total. Estou falando isso porque a pessoa que fizer uma prótese total, eu já falei, bem feita, ela está preparada para fazer estética de cerâmica, de resina, ela tem conceitos, ela tem percepção para isso tudo. E muita gente acha, por exemplo, que prótese total, prótese removida está fora de moda, que não tem mercado mais, que não tem mais pacientes edentados parciais ou totais que querem, que anseiam, que se sentem bem, que têm a sua função, a sua estética, a sua autoestima reconstruída através desses tipos de próteses, Serjão. Ou seja, quer dizer, o profissional bom da prótese total, da prótese removível, está ficando escasso no mercado. E o mercado é ótimo para quem faz bem esse tipo de prótese, não é? Eu falo o seguinte, eu tenho clientes lá no consultório, banqueiro, não é bancário não, banqueiro, é o dono do banco, que usa dentadura, e ele não quer trocar, ele usa um trabalho fixo, metaloplástico de ouro, feito há mais de 40 anos, e dentadura superior, e não quer acabar com a dentadura, ele quer usar dentadura. É banqueiro, é dono de banco. Ele vem de fora para fazer a prótese comigo, e todas as vezes que eu troco a prótese para ele, ele faz duas. Ele leva uma de reserva, para que se tiver qualquer acidente lá na terra dele, lá na casa dele, ele tem uma reserva até ele poder voltar a Belo Horizonte. Então, esse caso é um caso interessante. O cara é banqueiro, mas eu tenho vários e vários clientes com uma condição econômica assim, espetacular, que não querem fazer levantamento de seio, enxerto, né? Para depois fazer implante, tem medo de cirurgia e querem manter as próteses. E tem casos também de pacientes que não podem fazer esse tipo de trabalho, levantamento de seio, colocar implantes e fazer um trabalho fixo. Eles têm que... Agora, há pouco tempo, por exemplo, eu fiz uma prótese de um paciente que tem uma condição econômica sensacional, muito boa a condição dele, e eu fiz o overdenture. Por quê? Ele teve câncer, né, então tem uma comunicação buco-sinusal muito grande, nós conseguimos fazer uma overdenture para ele barra. Mas o que é uma overdenture? É uma dentadura. O que é um protocolo, no final das contas? É uma dentadura parafusada, né? Então eu não me canso de falar isso. Aquele dentista que não sabe fazer dentadura, ele não deveria se meter a fazer próteses fixas sobre implantes, a não ser coroas unitárias e próteses fixas de 2, 3 elementos. Porque o resto, tudo vai depender da dentadura. Desde o início, desde a colocação dos implantes até a reabilitação final. Então, dentadura é fundamental, é tudo, né? E outra coisa, né, Serjão, a gente está falando das próteses totais, mas também, além dos conceitos de estética, elas trouxeram também conceitos da área da oclusão, conceitos funcionais, fisiológicos, porque um paciente inválido oral por ter perdido todos os seus dentes é um paciente que tem alterada também, não só a questão dentária, mas as estruturas faciais todas, articulares, ligamentares, musculares, quer dizer, não é só o padrão estético, mas todo um padrão fisiológico que foi degradado, né, pela perda desses claro, você já imaginou o tanto que a gente pode ensinar aos nossos alunos e aos clínicos oclusão quando a gente trabalha com prótese total? Porque a oclusão foi deixada de lado há muito tempo. Agora a gente está tendo mais preocupação com a oclusão. Mas até há um certo tempo atrás aí, a oclusão não valia nada, não servia para nada. E eu acho a oclusão tudo.
em todas as áreas. Não adianta você fazer a resina mais linda do mundo lá, com aquela estética maravilhosa, se você esqueceu da oclusão, de guias. Inclusive os parâmetros, quando você vai reabilitar um paciente, por exemplo, que teve alterada a sua dimensão vertical para menor, os parâmetros que a gente usa de fundamentos para reconstruir, iniciar todo o processo, são os mesmos parâmetros da prótese total, testes fonéticos, testes estéticos para determinar uma possível DVR, de dimensão vertical de repouso, para se chegar na DVO. Que é um grande drama de consultório que eu vejo também, eu não sei se, porque o problema é o seguinte, quando um cara que é famoso fala uma coisa, pode estar errada, mas que todo mundo continua seguindo aquilo, né? Eu tenho um grande problema com aquele esquema da DVR-3 igual a DVO. Eu tenho quase certeza, você já deve ter recebido lá no seu consultório, próteses bonitas, bem feitas, que o paciente está reclamando de dor, não consegue usar. É certo, pega o compasso de Willis, tira a inferior, faz a tomada da dimensão vertical de repouso do paciente, coloca as próteses e manda ele ocluir. Está dando -3. E a gente está cansado de saber que, dependendo da condição muscular do paciente e dependendo da idade do paciente, esse -3 aí, que seria o espaço funcional livre, quase nunca ele é -3, ele vai ser sempre -4, 5, 6 às vezes, né? Então, dependendo da idade do paciente e da condição muscular do paciente, eu preciso dar uma liberdade maior para o meu paciente. Porque a dimensão vertical é uma posição muscular. E aí aquele esquema do DVR-3 ficou na cabecinha dos dentistas, está acabando. Então não tem como. Como é que você vai fazer, por exemplo, eu já vi reputações que você fez maravilhosas só com resina. Se você errar na dimensão, detona toda a resina. Se você acertar na dimensão, eu acredito em reabilitação com resina composta. Mas se você errar na dimensão ou errar em guias, as resinas não vão durar, não vão ficar na boca. Não é só as resinas, qualquer reabilitação não qualquer vai... tipo de reabilitação, qualquer tipo de reabilitação. Porque né? Esse aí é uma coisa até interessante que você falou, Sérgio, porque nos livros existe essa coisa estabelecida, né? Pré-estabelecida, que dimensão vertical de oclusão é a dimensão vertical de repouso -3 milímetros, né? Mas existe todo um processo... No meu livro não, hein? Né? Não, que eu falei, e na sua aula também, aonde eu aprendi e aprendo sempre com a tua aula, mas existe todo um conceito que, se nós analisarmos em termos de envelhecimento das pessoas e adaptação do organismo como um todo, e assim também o nosso sistema estomatognático. Por mais que a gente tenha recursos hoje, sejam dentários, harmonização, tudo, mas aquilo que está lá dentro, que é natural, aquilo sofre degradação ou sofre readaptação com o passar dos anos. E a gente se sobrepor aos limites fisiológicos de cada paciente, limites normais, naturais, fisiológicos, isso é um risco para todo e qualquer procedimento. Você fala assim, eu vou rejuvenescer o cara e vou colocar a dimensão vertical de quando ele tinha 20 anos e o sujeito tem 70. Eu acho que é um tanto quanto perigoso, né, Sérgio? E você já coloca esses conceitos... dele não vai aguentar. Você já coloca esses conceitos muito claros, quer dizer, a DVO, de acordo com a idade do paciente, é diferente. Qual que seria a DVO? Dentro de uns parâmetros assim, iniciais para se planejar um caso, de acordo com a idade, Sérgio? Normalmente, você tem até a idade média do paciente, né? Por volta dos 40, 40 e poucos anos, você pode colocar esses 3 milímetros mesmo, né? Mas a partir disso daí, você já vai começar a aumentar gradativamente. E você tem que, além de pensar na idade dele, na condição muscular, porque tem às vezes pacientes que já estão com uma idade mais avançada, mas que a musculatura está muito boa, está com uma tonicidade muscular muito boa ainda. Então eu não preciso aumentar tanto assim o espaço funcional livre, né? Mas eu trabalho, né, nesses pacientes aí de 55, 60 anos, eu já começo a trabalhar com 4 milímetros, entendeu? Eu fiz uma prótese para uma senhorinha esses dias agora de 86 anos, eu dei 6 milímetros de espaço funcional livre para ela.
Ela chegou com uma prótese nova no consultório e reclamando de dor. Não conseguia usar a prótese, achava a prótese linda, gostou demais da prótese, mas se sentia cansada com a prótese. Uhum. Na hora eu falei, claro, é isso aí, ó. Quando eu detonei a prótese inferior dela, cortando nos dentes e deixando o espaço funcional livre dela, que era de 3, que eu medi com o compasso na hora, e deixei cerca de 6, 7 milímetros, no outro dia ela já me ligou, me falando, doutor Sérgio, parece que a mão do senhor só tem mãos de fado, porque agora eu tô ótima, não tem mais dor nenhuma, já melhorou tudo, de um dia para o outro, cara. Quer dizer, dimensão vertical é chave de sucesso, né? E isso não é em dentadura, em qualquer área da odontologia. Se você errar a dimensão, vai dar tudo errado depois. Agora, uma coisa também que eu vi uma frase que você falou, e harmonização, que é a moda agora da odontologia, né? Eu acho muito legal, eu não faço harmonização, né? Mas eu acho que os dentistas aí, os clínicos, principalmente os mais novos, eles não vão poder sair disso. Mas a odontologia, a prótese total, ela faz muita harmonização. Você né? Tá vendo? Olha isso. Isso aí é harmonização, ó. Vocês estão vendo o nariz do paciente, como é que eu levantei o nariz do paciente só de fazer uma prótese total bem feita? Olha o perfil, como é que mudou tudo, né? Eu joguei o mento dele na posição correta. Quer dizer, a gente pode melhorar as rugas. Então, a gente pode fazer muita harmonização com dentadura. Por que não? O harmonizador desavisado, ele iria levantar esse nariz com ácido hialurônico, iria fazer um preenchimento de lábio desse paciente, quer dizer, que perdeu o suporte por uma questão de... Eu não entendo, mas acho que ele podia levantar com fios, né? Tem isso agora também, não tem fios? Eu levantei o nariz do cara só com a dentadura, ó. Quer dizer, a gente tem que pensar nisso aí, ó. E até a dentadura... E até para dizer que, assim, da importância dos conceitos, conhecimento de prótese total, por parte da pessoa que está especializando ou que pratica harmonização. Se você tem coisas que para que você tenha sucesso na harmonização, toda a reconstrução das estruturas intraorais tem que estar em ordem, em equilíbrio, porque senão sequer vai durar o processo de harmonização facial desses pacientes, né? A gente conversa muito, né, aqui em casa, e a gente acaba tendo aí, mais ou menos as fios de PDO, fios de PDO, a Carlaine está falando aqui. Que é o que levanta nariz, levanta lábio, levanta... Pois é. Mas é isso aí, eu acho que vai ser, não vai ter como, assim, os dentistas, ainda mais que está autorizado, né? Os dentistas mais novos aí, eles vão ter que entrar nesse esquema mesmo de harmonização e tal. Eu não tenho nada contra, eu não faço, mas eu não sou contra, não. Acho que está certo, a gente tem que procurar fazer aquilo que está dando certo, que está dando dinheiro, que está sendo bom para a gente no consultório, né? Mas acho que eu já passei da hora de mexer com a harmonizzação. Não passou nada. Eu vou te harmonizar ainda, eu vou dar uma melhorada. Não sei se brincadeira. Mas, Sérgio, só para dizer assim, deixar bem claro, quer dizer que isso não é um conceito que você inventou, foi lá e escreveu no seu livro, não, ao invés, para ser diferente, ao invés de só 3, vai tirar 4, dependendo da idade. Isso é pela sua própria experiência, da casuística gigante que você tem de prótese total, né? De pacientes que trabalharam dentro dessa média e o paciente tinha desconforto, o paciente tinha uma condição ali que gerava algo que não era bom para ele, né, Sérgio? O grande drama que às vezes o dentista não enxerga é o seguinte, Sérgio, porque o dentista, isso aí eu já ouvi, assim, eu não sei quantas vezes no consultório. Doutor, eu não estou aguentando mais, porque o profissional que fez, o doutor fulano, falou que eu ia me acostumar, que essa dor ia passar. O problema é que, ao invés da dor passar, ela passa do músculo para a articulação. E aí, tá pensando tudo. Aí que acabou. O Ricardo Thanos, que é um grande amigo nosso, fez um capítulo, né, no livro agora, de disfunção em pacientes que usam prótese total. Ele coloca isso lá. O problema é passar da dor muscular para a dor articular. Esse é o grande drama. Então a gente tem que estar atento com isso. E eu, na época que eu fazia residência em prótese lá na USP de Ribeirão Preto, eu atendi vários pacientes de prótese total com disfunção. Quer dizer, essa disfunção ela pode se desenvolver no paciente por alterações para mais ou para menos.
na dimensão vertical, né, Sérgio? Então, esse conhecimento desse processo é fundamental para o clínico que trata de função, para o clínico reabilitador. Para menos já é mais difícil a gente ter problema. A gente vai ter problema. Quando você tem dimensão vertical alterada para menos, você normalmente tem problemas estéticos, né? Problemas fonéticos, então, agora, e dificuldade de mastigação. Agora, felizmente, quando você tem a dimensão alterada para menos, o paciente ele não fala de dor, ele não tem problema de dor nem muscular, nem articular. Né? Então, assim, por isso é que você pode observar o seguinte, todo dentista prático ou protético que faz dentadura no laboratório dele, ele molda o paciente, faz a dentadura do paciente, eles não têm problema com as próteses, por quê? Porque ele sempre erra para menos, ele faz a dentadurinha menor. Então ela pode até ficar com a estética pior, mas ela não machuca, ela não incomoda o paciente. Né? Então o drama é errar na dimensão para mais. O nosso grande cuidado é errar para mais. É que muitas vezes também, quando eu falo assim para menos, dentro da experiência que eu tive lá na USP, é que às vezes aquele paciente que usa a mesma prótese há longos e longo tempo, que ela já está completamente desgastada, você sabe que tem interferência da dimensão vertical para menos, mas tem interferência também de articulação. Quer dizer, os registros foram feitos de maneira completamente inadequada também, e esse paciente vem a desenvolver também essa disfunção e muitas vezes com dores terríveis. E aí uma das maneiras que a gente tem é você, às vezes, pegar a própria prótese dele e dar uma mexida no padrão com um acrílico, reesculpir um padrão. E devolvendo a dimensão aos pouquinhos. E devolvendo a relação maxilo-mandibular, até como uma forma de diagnóstico, né, Sérgio? É um gig. Ela vai trabalhar com como uma placa meio relaxante. Aí fica fácil depois você, inclusive, guiar o paciente em cêntrica. Né? Porque é outro drama também do dentista. Dentadura tem que ser feita em cêntrica. Né? E a gente vê, às vezes, casos que chegam no consultório, por quê? Esse paciente que você está falando aí agora, que é um paciente que já está com as próteses muito desgastadas, né? A tendência dele é jogar a mandíbula para frente, querendo o quê? Estabilizar a mandíbula, né? Para dar estabilidade à mandíbula. Então é um paciente que muitas das vezes é muito difícil você conseguir guiar ele em cêntrica. Se você devolver a dimensão vertical para ele aos pouquinhos, fazendo isso que você falou, acrescentando acrílico na prótese inferior, por exemplo, né? Claro que sempre sem nada de cuspidação, sempre liso, é um platô liso mesmo, como se fosse uma placa de relaxante. Depois vai ficar muito mais fácil de você conseguir guiar o paciente na hora do acerto de plano, da confecção da prótese nova. Né? Ô Sérgio, tem uma frase que você fala aqui na dica número 10, que ela pode soar como polêmica para muita gente, que você diz assim, ó, os dentes artificiais não devem ser utilizados na sua forma original, devendo sofrer modificações. Quer dizer que você desgasta, você mexe os dentes do paciente? Eu desgasto, eu corto, às vezes eu pinto, né? Eu pego esses corantes de resina e pigmento o dente, entendeu? Eu quero fazer com que a prótese não tenha características de dentadura. Eu, às vezes, simulo resina composta em dente artificial, entendeu? Como se fosse uma resininha que já está precisando de ser trocada. E eu sei que a Maria Carmen já fez amálgama em dente de prótese total, certo? Com certeza, já fiz amálgama, já coloquei. Tem paciente que pede para colocar uma vistinha de ouro no lateral, ou às vezes até no central. Teve já paciente que pediu, naquela época, você lembra que teve aquela época de moda, colocar cristalzinho no dente, no central? Brilhante. Brilhante. Eu já tive que colocar brilhante em dentadura. Você, não, doutor Sérgio, agora tá a moda colocar o brilhantinho lá, eu tive que pôr o brilhantinho no dente artificial, colar no dente artificial. Entendeu? E paciente que não queria mostrar que trocou a prótese por dentes novos e que você teve que colocar aparelho na prótese para fazer a transição? 2 casos meus de protocolo. Eu fiz o primeiro protocolo já com o aparelho. A paciente tinha mordida aberta muito grande anterior, era uma paciente classe 2 muito grande. Então, no primeiro protocolo, eu fechei um pouquinho, colocando aparelho.
E na segunda troca dos dentes eu coloquei o aparelho de novo, fechando mais um pouco, e aí depois, por mais um pouquinho de tempo, eu troquei um protocolo para paciente classe 1. Entendeu? Para fazer de conta que ela usou o aparelho e consertou a posição dos dentes. Então, para ver que assim, né, hoje, a despeito da gente estar vivendo uma fase que às vezes é ostentação mostrar que fez algo artificial, né? Tem muita gente hoje que infelizmente gosta de mostrar que fez, mas a gente vem de uma outra era que as pessoas elas não queriam, elas queriam que as suas modificações, que as pessoas não notassem, principalmente de dente. Porque quando você faz uma reabilitação, até de prótese total, de resina, de cerâmica, e faz ela num padrão natural, uma das coisas mais comuns de relatos que as pessoas falam para os pacientes tem alguma coisa diferente em você. O que você fez? Você mudou o cabelo? Você fez algum tratamento de pele e tudo? E muitas vezes não notam que é a transformação do sorriso que mudou a face como um todo, né, Serjão? Essas são as transformações que eu te falo que me deixam mais felizes. Com certeza. É isso aí que a gente quer. Né? Mas hoje tá difícil levar para esse padrão, né? Hoje a gente está tendo que se adaptar, né? O Instagram tá mostrando pra gente todo dia, eu fico assustado às vezes com colegas, a Maria Cá me mostra às vezes casos aqui também no Instagram, aqueles dentes brancos, mas e tudo parecendo aqueles mentex, cara, e o cara tá publicando falando que tá lindo, eu achando que tá bonito. Tem um aí, então, nossa senhora, meu Deus do céu, todo dia a mesma coisa, mentex, o mais branco que pode, e ele acha que tá lindo. Não, mas entendeu? O paciente dele acha que tá lindo também, né? Eu acho que o drama todo tá sendo esse, né? O paciente foi lá procurar por ele porque viu aquilo branco e tá achando que é branco. A propagação de uma coisa atípica que foge do natural vão se criando padrões para determinadas épocas, e é isso que a gente vive hoje, né? Se pré-estabeleceu determinados padrões que o paciente já chega com aquilo na cabeça e fala, eu quero daquele jeito. Por mais que a gente explique, muitas vezes a gente tem que seguir ou rezar a cartilha daquilo que o paciente quer. Algumas vezes eu me dou ao luxo de falar assim, me desculpa, procura outro profissional, porque não é... Se for algo que foge daquilo que eu acredito, eu não vou falar assim de cor, de estética, algumas coisas que sejam gosto do paciente, perfeitamente. Mas algumas coisas, para mim, ao meu coração, soam tão absurdas que eu me dou ao direito de falar assim, eu não sou o profissional que você está procurando, procura um outro profissional que vá atender essa sua expectativa. Eu não queria falar isso não, mas já que você falou isso, porque eu sei que eu vou desagradar alguns colegas nossos, sabe, Sandro? Mas esse ano passado, esse ano não, porque esse ano nós trabalhamos tão pouco, esse ano é como se ele não tivesse existido praticamente no consultório, né? Para mim, pelo menos, foi assim. Principalmente porque eu trabalho com pessoas idosas. Mas o ano passado, eu deixei de fazer vários casos de meninas, moças de 21, 22, 20, 23 anos, que me procuraram para fazer laminados, facetas, lentes de contato. Entendeu? Com sorrisos, às vezes, lindos, cara. Falar, menina, seu sorriso é lindo, eu não vou fazer de jeito nenhum, não, professor. Mas eu quero isso, a minha colega fez, ficou lindo, eu quero colocar lâmina, eu quero colocar faceta de porcelana, eu quero colocar lente de contato, para meus dentes ficarem mais brancos, mais bonitos. Falei, não, eu não faço. Você vai procurar outro profissional. Então, tipo assim, eu faço lâmina. Aquilo que eu não faria na boca da minha filha, eu não vou fazer na sua também. Eu não faço na boca dos meus pacientes, olha. Porque, meu Deus do céu, por melhor que sejam esses trabalhos, a gente sabe que prótese tem um período, por mais cuidado que o profissional tenha de controle, o próprio paciente tenha de controle, essas útil. Próteses têm vida útil. Na odontologia tudo tem vida útil, gente. Né? Então, eu faço lâminas, faço lentes de contato no consultório, faço para as minhas meninas de 58, de 68,
Entendeu? Aí eu faço, para essas meninas eu faço. 70 anos, para minha mãe, quando eu fiz, era 70. Ou às vezes para as jovens que teriam indicação, que tem alguma sim, coisa sim, que claro, a gente possa melhorar do ponto de vista da Mas eu acho que, como eu vejo muitos casos seus, eu acho que a grande maioria desses casos que tem indicação, eles poderiam ser feitos com resina composta. Uhum. Porque resina é uma coisa que você, quase que praticamente, você não vai desgastar dente. Agora, não venham me falar que lente é preparo minimamente invasivo, que na minha cabeça eu já fiz alguns cursos, a gente sabe, Sandro. Você sabe melhor do que eu, você fala disso, disso o tempo inteiro. Tem desgaste, gente. E você meteu broca no dente, acabou, ué. Não volta. Então eu tenho... Não tem mais jeito. Uhum. Então eu acho que a resina, nesse caso, é indicação. Uhum. Agora, pessoas jovens, agora pessoas mais idosas, já tem dentes já todo detonado, cheio de resina, já com restaurações, você fazer lente, fazer lâmina, fazer faceta, eu acho que tudo bem. Mas pacientes novos, meu Deus do céu, vamos às vezes colocar um aparelho mudando a posição dos dentes, vamos colocar uma resina fechando diastema. Eu acho um absurdo, eu vejo muito caso no consultório. Paciente que fechou diastema com porcelana, cara. Pô, vamos fechar, dá só tão bem com resina composta, né? Então isso, eu posso estar sendo, às vezes, contrariando muito o dentista aí que está ouvindo né, a nossa live. Mas eu acho que a minha consciência é essa, né? É o que eu faço lá no consultório. Queridão, nós já estamos a 61 minutos falando e daqui a pouco o Instagram vai derrubar. Nossa, mas já passou? Já passou. Então daqui a pouco ele vai derrubar. Não, eu tô feliz demais, porque o danado do Santos, gente, me colocou numa sexta-feira. Eu falei assim, puta merda, sextou. Quem é que vai ficar vendo Sérgio falando de prótese total na sexta-feira? Você tem moral e tem audiência. Eu sabia que você ia dar audiência. Não, eu tô muito feliz com essa audiência, mas eu tenho certeza que se eu tivesse falado até ontem, até quinta, a audiência tinha sido maior. Né? Porque então hoje a gente tem despedir você antes que acabe. Então eu quero te agradecer de coração. Obrigado, meu irmão. Foi um prazer muito grande estar com você. E esse é o primeiro de outros papos que a gente vai trazer aqui dentro daquilo que a gente acredita e das experiências que a gente tem, Sérgio. Ô, meu amigão, você pode ter certeza que eu falei isso de coração, não é da boca para fora, não. Foi a live que eu fiquei mais feliz de fazer, tá? Pode ter certeza que tô, assim, emocionado. Vou tomar um vinho agora com a Maria Carmen para comemorar, tá? Vocês merecem. Tomar um vinho agora pra ela. Vocês merecem. Viu? Um beijo grande no seu coração. Um beijo grande pros meninos, pros seus pais, que são meus pais também. Tava né? a família eu tô tava morrendo toda de saudade aqui. Eu vi, tô morrendo de saudade do seu netinho. Vi da sua mãe, nossa senhora, nem se fala. Tô morrendo de saudade deles dois, viu? Paga da Maria Neuza que eu tô indo aí pro meu bife dela qualquer hora dessa. Daqui poucos dias eu tô aí também na minha casa Belo Horizontina. Obrigado, meu querido. Sua suíte está me esperando. Viu? E um beijão para todo mundo. Obrigado por todo mundo que participou aqui conosco, tá? Amanhã a live é com o Victor Guerreiro. Vamos falar sobre isolamento absoluto. Bem bacana. Não percam não, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Um prazer enorme estar aqui. Viu? Muito feliz, muito alegre. Deus abençoe todo mundo. Um ótimo final de semana e amanhã uma super live com o Victor Guerreiro. Não percam. Tchau.